E hoje vamos conversar sobre fios de sutura. Não erre mais na escolha do fio ideal. Não existe um fio de sutura ideal, certo? Mas eu não fiz essa live para te contar o que eu posso te contar em 5 minutos, certo? Eu fiz essa live para te mostrar e te ajudar a raciocinar em como escolher o melhor fio de sutura para a situação que você estiver passando ali no ambulatório, tá bom? Então, eu quero te ajudar a pensar, a raciocinar em qual fio você vai escolher, tá bom? E vamos lá, então. Quando a gente pensa num fio ideal, o que seria o fio ideal? Fio ideal. O que a gente tem, Ivete? Se a gente quisesse um fio ideal que a gente pudesse utilizar em todas as situações, a gente precisaria de um fio, o quê? Que tivesse essas características aqui, ó. Não carcinogênico, um fio que não cause reação tecidual, um fio de baixo custo, um fio que não traumatize o tecido, tá? Então, aqui são algumas características de um fio ideal. Beth, não existe um fio ideal, tá? Se te falaram que existe um fio ideal para todas as situações, eu tô te contando que ele não existe, tá bom? Por quê? Porque a gente não vai conseguir juntar todas as características de um fio ideal em um único fio, tá? Então, a gente tem que buscar o quê? Buscar saber analisar as características do fio de sutura, suas classificações, para que a gente possa raciocinar e entender o que aquele fio ali, como ele reage, como ele é manipulado no tecido, tá? Para que você possa escolher o melhor fio e não ficar dependendo de uma receita de bolo, de falaram que em tal lugar tem que usar tal fio. Não, você tem que entender. E o que você tem que entender sobre os fios de sutura, Vete? Primeiro, para você raciocinar em qual fio de sutura você vai utilizar, você tem que saber classificação dos fios, tá? E a gente tem algumas classificações que vão ser de acordo ali com a capilaridade, vão ser de acordo com a capacidade de absorção, que é a capilaridade, tá? De acordo com o seu comportamento no tecido, então se ele vai ser absorvido ou não por esse tecido, e de acordo com a sua origem, ou seja, se é um fio de origem orgânica ou sintética. Então, basicamente, são 3 grupos de classificações que a gente tem para esses fios. Então, ó, de acordo com a sua capilaridade, que vai dizer o quê? Monofilamentar ou multifilamentar. Me fala aí, quem lembra o que é capilaridade? De acordo com a sua origem, sintético ou orgânico, de acordo com o seu comportamento no tecido, que vai ser absorvível ou inabsorvível. Me conta aí, vocês lembram o que é absorvível, inabsorvível? Isso é fácil, né? Monofilamentar, multifilamentar. Porque são essas classificações principais que você tem que analisar num fio de sutura e associar com o tecido, o órgão, a parte do corpo desse paciente e como está aquele local, para você raciocinar e saber qual tipo de fio de sutura você vai escolher, tá? Então, me fala aí, quem lembra o que é capilaridade, para a gente começar a falar? De modo geral, a capilaridade, ela vai ser o quê?
é a capacidade de sugar os líquidos, sim. Mas, mais do que isso, é o quê? É a capacidade que aquele fio tem em absorver não só líquidos, mas bactérias e secreções, elas são carreadas através do meio externo para o meio interno, tá? Então, capilaridade, ela nada mais é do que a capacidade que aquele fio tem em atrair, em carrear, né, bactérias e secreções para onde? Do meio externo para dentro ali do interstício das fibras do fio. E aí a gente tem essa classificação em mono ou multifilamentar. E por que isso é importante? Vocês sabem? Por que é importante saber isso? Então, ó, capilaridade, capacidade que o fio tem em carrear bactérias e secreções do meio externo para o interstício do fio. Então, o monofilamentar são aqueles fios que não possuem capilaridade, tá? Então, eles não conseguem carrear bactérias e secreções do meio externo para dentro para o meio interno, para dentro dele, tá? E os multifilamentares são os fios que possuem capilaridade, ou seja, são os fios que carregam as secreções do meio externo para o meio interno, tá? Aline Veste, tecido infeccionado dá problema. Exatamente, tá? Então, ó, deixa eu te mostrar uma foto aqui dessa diferença aí do fio mono para o fio multifilamentar. O que é, né? O fio multifilamentar, ele possui essa capacidade, essa capilaridade, por quê? Porque ele é assim, ó. O fio multifilamentar, ele tem, ó, diversos fios do mesmo material ali que eles vão estar trançados ou rotacionados, digamos assim, né? E aí, entre esses fios do mesmo material, a gente tem o quê? A gente tem um interstício. E aí, nesse interstício, nesse pequeno espaço entre um fio e outro, que vai estar ali trançado ou torcido, esse fio ele consegue absorver secreções, absorver bactérias, micro-organismos do meio externo para o meio interno ali e favorece contaminação, tá? Favorece processos de contaminação. Entendido, gente? O que seria o fio multifilamentar para a gente falar do mono? E saber isso daqui vai ser importante para você raciocinar, vou falar já o porquê que você tem que pensar nisso na hora de escolher um fio, tá? Então, ó, são fios que são que possuem diversos fios do mesmo material, trançados ou torcidos, e com isso ocorre a presença de interstício entre esses fios, permitindo que ocorra o carreamento de micro-organismos e secreções, tá bom? E o que mais que a gente tem desse fio, né? De características de um fio multifilamentar. Então, ó, formado por vários fios de suturas, torcidos ou trançados. Normalmente, eles são fios mais maleáveis e flexíveis, tá? Do que os fios monofilamentares. E eles têm essa característica onde alguns fios multifilamentares, como por exemplo o catigu, ele pode ser revestido. Então, ele tem um revestimento para quê? Para ajudar a diminuir essa capilaridade.
Então, ele se torna um pouco menos capilar, então ele absorve menos secreção quando a gente tem um fio multifilamentar absorvível, tá? Exemplo, catigu possui o normal e o cromado. O cromado é revestido para diminuir a capilaridade. Só para deixar aqui, ó, já antes que me perguntem, o catigu nunca será uma opção de fio para mim, tá bom? Nunca. Nunca será uma opção. Estão entendendo, gente? E os fios monofilamentares? Os fios monofilamentares, eles vão ser formados somente por um fio daquele material, tá? Então, eu não tenho diversos fios trançados nem torcidos. Eu tenho só um fio daquele material, tá? Então, eu não tenho interstício. Não ocorre absorção de micro-organismos e nem de secreções do meio externo para o meio interno, tá bom? Então, ó, os fios monofilamentares são fios que não possuem interstício, pois são formados por um único fio daquele material, tá? Assim, ó, vamos lá, de novo para a foto aqui, ó, tá? Então, isso daqui é um fio monofilamentar, tá? Então, exemplo, a gente tem quem? O nylon e o polipropileno, tá? E de multifilamentar, o que a gente tem de exemplo? Ácido poliglicólico e a poligalactina 910. São exemplos de fios multifilamentares, tá? Os fios monofilamentares normalmente são fios com maior memória, tá? São fios de difícil manipulação. Vou colocar aqui. São fios de difícil manipulação. Combinado? E por que isso daqui é importante, gente? Vamos lá, associar com o conteúdo aqui, que é o quê? Fazer você saber pensar na hora que for escolher um fio de sutura, tá? Então, por que é importante você saber se um fio ele é monofilamentar ou multifilamentar? Me fala aí, galerinha. Vocês estão entendendo? Vocês sabem essa importância? O que acontece? Por que você tem que saber se um fio é monofilamentar ou multifilamentar? Você tem que lembrar. O fio multifilamentar, como ele absorve as secreções, micro-organismos daquele tecido, correto? Então, aqui, como a Aline falou, se você tem uma ferida ali contaminada, infeccionada, cheia de sujidades, você não pode utilizar um fio multifilamentar, porque vai dar problema, como a Aline falou, tá? Então, se você tem um tecido contaminado, infeccionado, você não vai usar um fio multifilamentar. Por quê? Porque ele vai carregar as bactérias, as secreções, as infecções daquele meio externo para dentro da sua ferida. Então, ele vai favorecer infecção, formação de infecção, contaminação naquele local, tá? Aline, monofilamentar tem menos capilaridade, já o multi tem mais. Na verdade, o monofilamentar ele não tem capilaridade, tá? Ele não tem. Por quê? Porque ele é um único fio daquele material, tá? Então, os fios monofilamentares são formados por um único fio daquele material. Os multi são formados por vários trançados ou torcidos. Então, essa questão deles serem trançados ou torcidos que faz com que absorva ali as secreções, os micro-organismos do meio externo para o meio interno, tá? Então, não é questão que os monos filamentares têm menos capilaridade. Eles não têm capilaridade e os multifilamentares têm,
Combinado? Deu para entender? Então, ó, essa é a importância de você saber. Te faz entender que em locais com alto grau de contaminação, infecção, os fios multifilamentares não serão indicados, pois vão favorecer a absorção de micro-organismos e secreções para dentro do intestício do fio, aumentando essa contaminação, tá? Então, ó, isso daqui é um ponto importantíssimo que você tem que pensar quando você for escolher o fio ali, quando você tiver que raciocinar qual fio de sutura você quer, tá? Vamos falar aqui primeiro de acordo com o comportamento no tecido, em fio absorvível ou inabsorvível. Vocês sabem o que é? Porque isso daí também vai ser uma questão importante para você escolher o seu fio de sutura, tá? Vocês estão entendendo? Deixa seu like aí, compartilha com um amigo. Não quero mais ninguém errando na escolha de um fio de sutura, tá? Na verdade, que não é uma receita de bolo, então a gente tem que pensar e raciocinar. Isso daqui a gente vê lá na faculdade em técnicas cirúrgicas e acha que, preciso saber isso não, é só para cair na prova, é só para passar. Mas não, tá? Isso daqui você tem que saber para você raciocinar lá no momento prático, para você saber qual fio você vai escolher, tá? Quando você escolhe um fio ideal para aquela situação, não um fio ideal, mas o ideal para aquela situação, para aquele local que você está realizando uma sutura, você ajuda, favorece o seu processo cicatricial. Aline, tá? Absorvível é quando depois de um tempo o organismo absorve o fio. Isso aí, Aline. Então, ó, os fios absorvíveis, tipo Vicryl, isso aí. Os absorvíveis são os fios que são absorvidos pelo organismo. E os fios inabsorvíveis, eles não são absorvidos pelo organismo, tá? E por que isso daqui vai ser importante para você saber, né? De geral, ó, os fios absorvíveis, eles têm normalmente uma baixa força de tensão, tá? Então, são fios que eles perdem a força de tensão mais rápido. Então, eles afrouxam mais rápido, digamos assim, tá? E tem dois tipos de absorção desse fio, que podem ser absorvidos por fagocitose, tá? Ou seja, é quando o próprio organismo, ele vai lá e, através da fagocitose, degrada aquele fio e ele some dali do local, tá? Ou por hidrólise, que precisa da ação da água, tá? Os fios que são absorvidos por macrófagos, por fagocitose, são os fios que são os orgânicos, tá? Então, a gente tem o catigu. E esses fios que são absorvidos por fagocitose, são fios que eles têm capacidade de reação tecidual muito maior do que os que são absorvidos por hidrólise. Os que são absorvidos por hidrólise são os fios sintéticos. Então, aí é o ácido poliglicólico, a poligalactina 910, o PDS, tá? Então, a gente tem essa questão de quê? De gerar maior reação tecidual naquele tecido. E é por isso que eu nunca opto por usar o catigu, tá? Por quê? Porque ele é um fio absorvível, mas é um fio que ele é absorvido por fagocitose. Então, ele causa muita reação tecidual ali no local, tá? Então, eu prefiro não utilizar. E os outros fios, eles são absorvidos por hidrólise através da ação de água, tá? De líquido naquela região. Então, são fios que eles geram menos reação tecidual. Podem ser absorvidos por
hidrólise ou por fagocitose. Não uso catigo nunca. Sério. Eu, tipo, se eu só tiver o catigu e outra coisa, eu uso outra coisa, tá? Mesmo que a outra coisa não seja absorvível. Eu não gosto do catigu, acho que ele dá muita reação, principalmente em felino, tá? São reações rápidas no geral, tá? Não são reações que tendem a ficar por muito tempo, até porque é um fio que ele vai ser absorvido pelo organismo, tá? Mas ele dá um incômodo naquele animal. Então, eu prefiro optar por um fio que não vai causar uma reação nele, tá? Imagina ali um tecido que vai inflamar, vai irritar, vai doer, por mais que fique por 5, 7 dias, vai incomodar esse animal, tá? Então, a minha conduta, tem muita gente que usa, mas a minha conduta eu não uso, eu prefiro não usar, tá? Ser absorvidos por hidrólise ou por fagocitose. Quando absorvidos por hidrólise, causam menos reação tecidual no local do que os que são absorvidos por fagocitose, tá? E a gente tem o ácido poliglicólico, poligalactina 910, PDS, são alguns fios que são absorvidos por hidrólise. E os inabsorvíveis, eles são aqueles que eles permanecem no organismo pelo tempo que foi, não vão ser absorvidos, tá? São fios que eles têm maior força de tensão ali naquela região, então eles permanecem mais firmes e com o tempo vai acontecer ali 2 tipos de ação nele. Ou eles vão ser encapsulados pelo organismo, tá? Então vai criar uma cápsula ali ao redor, por quê? Porque o organismo entende que é um corpo estranho, então ele vai reagir e vai encapsular aquele tecido ou vai envolver ele por tecido fibroso, como nos casos de nylon e do polipropileno, tá? Então, ó, inabsorvível. Não são absorvidos com o tempo, são encapsulados ou envoltos por tecido fibroso. Aí a gente vai ter quem? Nylon e polipropileno. E por que é importante? Elevada força de tensão. Normalmente esses fios inabsorvíveis, eles possuem muita memória, tá? No geral, possuem muita memória. Vocês sabem o que é memória? Possuem baixa força de tensão e pouca memória. Já deixou seu like aqui? Por que é importante vocês saberem aí se o fio ele é absorvível ou inabsorvível? Qual a importância desse conhecimento? Primeiro, Vete, lembrar que um fio absorvível, que é absorvido por um fio absorvível como o ácido poliglicólico, a poligalactina, que são muito usados na rotina, eles vão ser absorvidos através de hidrólise. Então, eu já vi gente utilizar na pele, falando, mas ele vai absorver, vai sumir. Não, ele pode romper, porque vai perder força de tensão e tudo mais, mas ele não vai ser absorvido. Por quê? Porque ele precisa estar em contato com líquido, com água, para ser absorvido, tá? Diferente dos fios que são absorvidos por fagocitose, tá? Então, primeiro ponto não, vou colocar aqui como uma OBS. Lembrar que fios que o ácido poliglicólico e a poligalactina 910 são absorvidos quando em contato direto
com líquido, pois sua absorção ocorre por hidrólise. Então, nada adianta usar eles na pele achando que será absorvido. O que vai acontecer é que ele vai perder a sua força de tensão com o tempo e cair. O que muitas vezes não acontece com um nylon, que eu já peguei paciente que foi castrada há anos, castrada, operada, alguma coisa há anos, e estava lá o fio de sutura bonitinho, o nylon lá direitinho, tá? Então, ó, esse aqui é o primeiro ponto. E qual a importância desse conhecimento, então, Vete? Por que você tem que saber isso? Na hora que você vai escolher o seu fio de sutura, você tem que pensar também se você vai precisar remover esse fio posteriormente ou não, tá? Primeiro, se você for fazer suturas internas, sempre opte por utilizar um fio absorvível, tá? Então, por exemplo, uma ferida aí que tem algum vaso sangrando e tudo mais. Opte por usar um fio absorvível para fazer a ligadura daquele vaso. Por quê? Porque vai ficar interno, então ele vai ser absorvido com o tempo, não vai ficar um pouco estranho ali, tá? Regiões de boca, tá? Regiões de mucosa, seja mucosa oral, mucosa vaginal, mucosa retal, utilize fios absorvíveis também, tá? Boca, principalmente, tá? Então, se tiver, sei lá, uma biópsia em boca, uma ferida em boca que pegue gengiva, pegue mucosa, utilize fios absorvíveis para fazer as suturas que forem necessárias naquele local. Por quê? Porque se você for utilizar um fio inabsorvível, você vai precisar sedar esse paciente novamente para remover o fio, tá? Se você utiliza um fio absorvível, você não precisa se preocupar. Ele vai sair, ele vai ser absorvido com o tempo naturalmente, tá? Então, você tem que raciocinar nessas questões. Se você for usar em tecido cutâneo, utilize sempre um fio inabsorvível, tá? Não tem necessidade de você utilizar um fio absorvível. E aí a gente entra em outro ponto, que eu vou falar já já. Vamos anotar aqui no PDF e vai me falando se ficou alguma dúvida nessa parte. Qual a importância desse conhecimento? Raciocinar qual o local que será suturado e se será necessário a remoção dos pontos ou não, tá? Exemplo, tecido interno, tecido subcutâneo, ligadura de vasos em feridas. Opte sempre por fios absorvíveis. Regiões de mucosas, sempre opte por fios de sutura absorvíveis. Mucosa oral, principalmente, para que você não precise sedar esse paciente novamente para remoção dos pontos. Entendido a importância? E aqui, ó, a gente entra numa outra questão. Falei que na boca o ideal é a gente utilizar um fio absorvível, certo? Mas tem outra coisa que a gente tem que pensar também. Se você tiver disponível um fio absorvível monofilamentar, seria o ideal, tá? Então, raciocinar o que também? Se aquela região que você está suturando, um tecido, uma região ali de mucosa, uma ferida que você está ligando algum vaso, ela tem, por exemplo, é uma ferida contaminada, uma ferida infeccionada, ou é uma ferida que está limpa, que está tranquila, tá? A gente tem que raciocinar e associar esses dois conhecimentos. Por quê? Porque se você for usar um fio absorvível multifilamentar num local
numa ferida que está contaminada, que tem grandes chances de infeccionar, de contaminar, você vai estar ajudando esse organismo a infeccionar, tá? Então, você vai estar gerando ali uma maior reação, ali, uma maior contaminação daquele tecido. Por quê? Porque você vai estar tendo a absorção de secreções, de bactérias do meio externo para o interstício do fio, tá? Então, raciocinar isso. Pensar também se a região ela está contaminada, se ela tem alta possibilidade de contaminação, de infecção, e escolher se você prefere um fio absorvível, monofilamentar ou multifilamentar, tá bom? Pensar se a região possui alta possibilidade de infecção ou não. Para escolher entre um fio absorvível, mono ou multifilamentar, tá? E aí, quando a gente fala aqui, ó, de acordo com a sua origem, não tem grandes mistérios, tá? A gente tem os sintéticos, que eles são aí produzidos através de algum produto sintético. Então, a gente tem a poligalactina, o PDS, nylon, polipropileno, acaba sendo a maioria dos fios, e os orgânicos são os que são produzidos através de um material orgânico, de um organismo vivo. Por exemplo, o catigu, ele é formado por mucosa, se não me engano, de ovino ou de bovino, acho que é de ovino, tá? Produzido por algum material sintético. E o orgânico é produzido por algum material orgânico. E aí a gente tem quem? Catigu, seda, algodão, tá? E nos sintéticos a gente tem aqui ácido poliglicólico, poligalactina 910, tá? E aí, Vete, esses fios orgânicos, eles tendem a ter muito mais reação do que os sintéticos, tá? São fios que tendem a ter mais reação tecidual do que os sintéticos, tá? Entendido? Então, Vete, essas características aqui são as principais características que você tem que raciocinar quando você vai escolher um fio de sutura, tá? Porque, como eu falei, não existe um fio de sutura ideal ali para todos os casos, tá? Cada fio ele tem uma característica, uma função, cada fio vai ter suas próprias características e você tem que raciocinar em cima delas, conhecer as características de cada fio, se ele tem memória, se não tem memória, se é mono, se é multi, se é absorvível, se é inabsorvível, se tem baixa força de tensão, pouca força de tensão, se a agulha é traumática, se é atraumática, e principalmente analisar o local do tecido que você está suturando, se é um local contaminado, se é um local não contaminado, se é um local que você vai precisar remover de novo, remover esse fio ou não, se aquele fio ele pode ficar para ser absorvido posteriormente, tá? Então, no geral, para você escolher o melhor fio de sutura, você tem que raciocinar nessas características, nas características da sua ferida, tá? Na presença de contaminação ou não daquela região, se tem tensão ou não no tecido, tá? O tempo necessário para aquele tecido cicatrizar e associar com o tempo que aquele fio ele perde a sua força de tensão, as condições clínicas e as características individuais de cada um dos pacientes, tá? Espessura do tecido que vai ser suturado e o tipo e localização daquele tecido, tá? Então, para você escolher o fio ideal, você tem que pensar em todas essas questões. Como escolher o fio ideal? Você vai
avaliar o tipo de tecido, localização, espessura, tamanho da incisão, tempo necessário para a cicatrização, se tem tensão ou não, condições clínicas e características do paciente, preferência do cirurgião também entra porque existem fios que são muito parecidos entre si e um cirurgião prefere mais um do que o outro, tá? Características dos fios que você tem à sua disposição para utilizar. Tá? Então, Vete, quando você vai escolher um fio ideal do que você quer suturar, você tem que raciocinar e pensar nesses pontos, tá? É um local contaminado ou com alta possibilidade de contaminação ou não? É um local que não tem chances de ter contaminantes? É um local que eu vou conseguir, vou poder remover esse fio posteriormente? É um local que tem tensão? É um local que não tem tensão? Qual que é o tamanho dessa incisão? Qual que é o tempo necessário para essa ferida cicatrizar? Tá? Entendido, Vete? Deu agora para você raciocinar e pensar e nunca mais ficar naquela dúvida e nem escolher o tipo de... nem escolher o fio errado. Então, Vete, era isso que eu tinha que passar para vocês hoje. Se você acha que esse conteúdo vai ser útil para algum dos seus amigos, compartilha. Vão agora conseguir raciocinar e pensar na hora de escolher um fio de sutura, qual vai ser o melhor para cada situação. Então tá ótimo, Vete. Espero que tenha ajudado. Se qualquer dúvida, coloca lá na caixinha de perguntas, que tem uma caixinha de perguntas aberta, tá? Que eu vou ajudar vocês. Beijos, bom...